Então vamos começar, pessoal? Já é 6. Hoje é dia 25/6/2021. Nós estamos em Atos, capítulo 11. Quem vai fazer a leitura? Hoje que dia mesmo? Hoje é dia 25. O Jade não tá entrando, né? Vou ter que dar uns pau, meu irmão. Quem que pode ler? Eu leio. Então a Lindranir vai ler para nós. Atos 11:19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém. Texto curtinho também, né? Vamos lá. Aqui no versículo 19 já começa falando que aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão. Então, aqui a gente percebe que o que aconteceu com Estevão lá atrás suscitou uma perseguição, uma tribulação. E aí, pessoal, só aqui um parêntese, muita gente tem uma interpretação do Apocalipse onde eles vão dando, né, significado para as tribulações, para muita coisa na história. Então, para esse tipo de interpretação, por exemplo, como é que o texto fala que eles foram dispersos pela tribulação que foi suscitada? A gente não sabe ao certo qual é o nível dessa tribulação. Pode ser que foi só uma tribulaçãozinha, uma perseguiçãozinha, tipo assim, ó, vocês não prega, não, mas fazia vistas grossas. Mas pode ser que foi uma tribulação um pouco mais ferrenha, né? Um pouco mais de sofrimento, com morte, pode ser que aqui já começou aquelas perseguição onde eles pegavam a família, torturava, né? Colocava fogo na casa, igual a gente vê em filmes, né? Mas o fato é desculpa. O fato é que a gente não sabe ao certo o nível dessa perseguição. Então, às vezes tem muita gente que interpreta assim, tá, gente? Eu não interpreto, mas tem muita gente que interpreta assim. Muita gente está esperando vir a tribulação só no final dos tempos. E aí essas pessoas, eles falam que não, a igreja de Jesus, ela já vem colhendo tribulações desde a igreja primitiva. Se você não passa por tribulação, é porque você não está sendo um cristão fiel. Porque o cristão fiel que luta contra o pecado, que denuncia a injustiça, que denuncia, né, tudo aquilo que vai contra o evangelho, ele vai ser perseguido. Essa é a linha de raciocínio. Então, a perseguição, ela vai acompanhar o cristão desde a igreja primitiva até o dia que Jesus vier buscar a igreja.
só um parêntese aí pra gente, né, entender que existe essa linha, né, de entendimento da palavra. Vocês entenderam? Entendeu? Tranquilo? Tá. Então, continuando. E aqui também tem aquele dado que o irmão João até tinha citado, que eles fugindo, olha que interessante, né? Fugindo, onde eles iam, eles tinham que pregar. Mesmo que eles não quisessem, eles tinham que pregar. Por quê? Porque a gente, é normal do ser humano, aonde a gente passa, a gente como que a gente fala? A gente dá ali um contexto do que está acontecendo, né? Não é à toa que a gente tem até a cultura de, aí, como que você está, né? Quais são as novidades? Então, por onde eles passavam, eles tinham que pregar. Tipo assim, não, nós estamos aqui por quê? Porque nós estamos fugindo. Fugindo de quê? De uma perseguição. Perseguição de quê? Porque agora nós somos cristãos. Cristãos, o que é isso? Ah, nós agora seguimos a Jesus, foi um homem que veio e ele era o Filho de Deus e ele veio trazer a palavra de salvação e nós cremos e por causa disso estamos sendo perseguidos e por causa disso estamos fugindo. Então perceba que mesmo que eles não quisessem pregar, eles tinham que pregar, né? Estava amarrado. E aqui a gente faz uma aplicação interessante também sobre a nossa avaliação acerca do mal. Eu já vi muito esse tipo de pensamento, de nós reavaliarmos a nossa perspectiva acerca daquilo que é mal e daquilo que é bom. E esse contexto, ele é muito importante nisso. Por quê? Porque uma tribulação, ela é em sua essência o quê? Mal. Uma tribulação, ela é em sua essência bom ou ruim? É ruim. Mas aqui ela teve um resultado que foi bom. Vocês estão entendendo? Então, a perseguição nos dias de Estevão, por mais que tivesse na sua essência um fator ruim, trouxe resultados bons. E aí, como que a gente aplica isso na nossa vida? A gente aplica tendo que reavaliar a nossa perspectiva acerca daquilo que realmente é ruim. Porque tem coisa que está acontecendo na nossa vida e a gente está classificando ela como algo puramente ruim. E às vezes ela não precisa ser classificada como algo ruim, ela pode ser classificada como algo bom. O Pablo Marçal, ele fala muito sobre a nossa perspectiva acerca do que nós vivemos, sobre não perder. E ele sempre fala isso, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Por quê? Porque se você está perdendo e você está aprendendo, se você está perdendo, mas está aprendendo, você não está perdendo. Dá para entender essa linha de raciocínio? E ele dá um bom exemplo. Você está jogando ali com a pessoa, brincando ali um jogo de dominó. E aí você está perdendo. Você perdeu. Mas se você começa a olhar por que você perdeu, o que você errou, o que o outro fez que fez com que ele ganhasse, aquilo somou alguma coisa em você e fez você aprender. Nem que seja um microconhecimento. Ele também fala muito sobre essa questão do microconhecimento. Nem que seja algo assim, quase insignificante. Você aprendeu. Então você não perdeu. Você aprendeu. Então, essas duas aplicações, elas são muito importantes, gente, para a gente assimilar para nossa vida. Primeiro, nem tudo que é na sua essência aparentemente mal, realmente é mal. Aquilo pode surtir ou pode ser visto de outra perspectiva como algo bom. Usando como exemplo essa tribulação que eles passaram. Uma tribulação que era ruim, que era má, poderia trazer coisas ruins, foi revertida em resultados bons. E aí, trazendo esse exemplo, a gente nunca perde. A gente ou aprende ou a gente ganha. E aí, se a gente pega essa chave, né, como ele diz, a gente consegue lidar melhor com essas tribulações que a vida nos oferece, ok? Continuando, daí fala, né, que eles começaram primeiro pregando só para os judeus, né? Eu não creio que aqui seja só assim, ou pelo fato de terem aquele preconceito, né, ou aquela, como a gente comentou de Pedro, né,
como que eu posso dizer, né? Aquele zelo cultural. Mas eu penso que porque eles se sentiam um pouco mais seguros ou protegidos em pregar pelos da sua nação, né? Talvez eles achavam que era perigoso demais pregar para uma pessoa que não fosse judeu, seria um risco, às vezes alto demais. Na verdade, eu não sei, né, qual o critério que eles usaram para decidir pregar inicialmente só para judeu. Mas o fato é que inicialmente eles pregavam só para judeus. Depois que eles começaram a pregar para os gentios. Aí eu achei interessante aqui o versículo 23. Fala que... Aí no 22 fala sobre Barnabé, né, que foi um grande homem na igreja primitiva, na igreja, né, dos apóstolos. Fala que enviaram então... Deixa eu ver onde começa aqui, peraí. Então a mão do Senhor era com eles, ó, a igreja do Valdomiro. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Então perceba que depois da tribulação, eles continuavam com fé, eles continuavam pregando, eles continuavam crendo que Jesus era com eles. Olha que coisa interessante, né? Mais uma vez, porque a gente não, que a gente que já é os crentes mais velhos, a gente não tem essas coisas, mas é muito complicado aquele cristão novo convertido que acha que a vida cristã ela é isenta de qualquer tipo de espinhozinho, né? E isso é muito perigoso, porque a vida cristã, em muitos casos, ela é muito acompanhada de dor, de sofrimento, de perseguição, de tribulação. E aí, né? Então nós precisamos lidar com isso e mais do que tudo, ler a Bíblia, como nós estamos fazendo, para ver que, peraí, os cristãos tementes a Deus passavam por tribulação? Sim, passaram por tribulação. Ah, e isso fez com que a fé deles esfriasse? Não, de maneira nenhuma. Continuaram pregando, fugindo, né? Mas pregando, correndo. Quem não corre, né? Quem não vai correr da espada? Normal, mas pregando e anunciando Jesus. E no 22, né? No 21, é um versículo muito bonito e muito importante também da gente trazer. A mão do Senhor era com ele. Gente, é muito importante nós termos essa convicção de que a mão do Senhor é conosco. Porque às vezes, como eu disse, vou repetir, o fato de nós passarmos por tribulações nos faz pensar por algum momento que a mão de Deus não está conosco. E eles em nenhum momento duvidaram disso, né? E Lucas, relatando tudo isso, poderia ter uma visão negativa, né, da tribulação, poderia ter uma visão negativa do momento que eles estavam passando. E Lucas fala que, né, a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Muitas pessoas continuaram crendo. Aí o 22 fala que chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Dessas coisas, que coisas? Provavelmente do crescimento da igreja, né? Do crescimento dos que aderiram à fé. E então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Gente, ele viu a graça de Deus. Como que vê a graça de Deus? Alguém sabe me dizer? Que coisa interessante. Porque ele foi enviado para Antioquia, né? Gente, me ajuda a entender isso aqui. Ele foi enviado para Antioquia, provavelmente porque a igreja, né, lá estava crescendo e tal também, apesar de ter falado que foi a igreja de Jerusalém, mas provavelmente também a igreja de Antioquia. E aí ele chegando lá, ele viu a graça. Vocês conseguem imaginar como que a gente vê a graça de Deus? Alguém ele vendo a graça de Deus com as coisas acontecendo, talvez as pessoas se convertendo, o povo trabalhando na obra, né? Que eles talvez imaginavam que poderia acontecer da maneira que estava caminhando. Tá, e alguém aqui já viu a graça de Deus? Para relatar como graça de Deus, porque a gente vê o mover do Espírito Santo, como a gente falou que era visível, a gente vê conversão, a gente vê mudança de vida, mas ver a graça de Deus, eu achei interessante essa expressão. Por que que... Mas a pessoa fala que da graça de Deus é favor imerecido, não é isso? Sim. O que é? A graça é isso. Por isso que eu tô perguntando como ver a graça, né? Legal. Bom.
Entendi. Oi? Eu não entendi. Ver a graça de Deus é o quê? Não, então, não tô falando o que é ver a graça de Deus. É porque a Genilza perguntou, Né? o que é graça? Graça, o significado é favor imerecido. Por isso que o nome grátis vem de graça. É, tipo assim, vou comprar, vou te dar isso aqui de graça, Célia. Entendeu? De graça por quê? Porque não te custou dinheiro. Então, quando a gente usa no contexto religioso, graça é favor imerecido. Tipo assim, é um favor que você nem estava esperando. Tipo assim, eu vou fazer essa graça pra Célia, vou comprar uma caixa de bombom, vou levar. Você nem estava esperando, você nem merecia isso, né? Eu fiz porque eu quis. Foi uma graça. Entendeu? Ponto. Isso é a graça. Aí, quando a gente olha aqui e fala que ele viu a graça, eu sei que aqui é no contexto de ver algo bom, de ver a igreja crescendo, de ver as pessoas se alegrando, mas por que essa expressão, ver a graça, né? Ele realmente estava vendo algo que, né, era muito parecido com isso, né? Com esse favor, com essa bondade. Provavelmente as bondades de Deus, embora fossem dias difíceis, embora fossem dias de tribulação, embora fossem dias de perseguição, ele entendia que a graça de Deus estava sendo derramada. Olha a perspectiva que eles tinham de ser cristão, de servir a Deus. Interessante, né? Bom, vamos continuar. E aí fala que ele se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor. Perseverar, né? Continua. Com firmeza de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Igual nós, né? Ô, glória. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. Por isso, o nosso amigo é conhecido como Saulo de Tarso, porque ele morava lá. Então, Barnabé vai lá buscar Saulo, né? E tendo-o achado, o levou para Antioquia, que era onde ele estava. Durante um ano, reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Sabe o que significa cristãos? A Lindane Pequenos sabe. Cristos? Imitadores de Cristo? Alguma coisa Pequenos assim cristos, parecida. literalmente é isso mesmo. Pequenos cristos. Olha aí, olha como que as pessoas relacionaram aquele grupo de pessoas. Quem são esse povo que se reúne, né, e ora, e acontece umas coisas lá quando está orando, um barulho diferente, na nossa religião não tinha isso, quem é? Ah, são pequenos cristos. Olha a ligação. Por que pequenos cristos? Porque eles estão reproduzindo uma pessoa que foi o Cristo para eles. Então eles ficam querendo ser igual esse Cristo. Então são pequenos cristos. Assim, a gente está tentando entender, né? Por que usar essa palavra? Mas olha que interessante, né? Pequenos cristos. E aí no 27 fala que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, o movimento estava acontecendo na Antioquia, na igreja de Antioquia. E nesse momento estavam nessa igreja Barnabé e Paulo, que eram os principais aqui personagens. E aí o que aconteceu? O pessoal viu que estava tendo um mover na igreja de Antioquia, e aí alguns profetas que estavam na igreja de Jerusalém descem e vão para Antioquia para ver o que está acontecendo, para ver esse mover, para ver esse algo a mais. E levantando-se um deles, de nome Ágabo, que era um profeta, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Então aqui a gente tem uma informação que foi acrescentada, por quê? Porque quando Lucas escreve, ele já ele conclui. O que aconteceu aqui, gente? Vamos simplificar. Estava tendo um avivamento lá na igreja de Antioquia, um mover de Deus. Os profetas escutam, ficam sabendo e vão para lá. E um profeta chamado Ágabo profetiza uma mensagem. Vamos já concluir. Aqui fala que deu a entender. Então ele profetizou algo que haveria uma grande fome
por todo mundo. Irmãos, naquela época, o campo de visão era limitado, não era igual hoje. Hoje, se eu falar assim, que vai ter uma grande fria no mundo todo, por que às vezes a gente não fala isso? Porque hoje, com a internet, a gente sabe os limites da nossa nação, do nosso continente, do nosso estado. Então, a gente não fala esse tipo de coisa. Mas naquela época, o campo de visão deles era limitado. Eles não sabiam o que estava acontecendo do outro lado. Não tinha como saber. Então, aquilo que acontecia, aonde eu consigo ter acesso, aonde eu consigo emitir notícia, aonde eu consigo receber notícia, aquilo era o mundo, tá? Então, assim, só pra gente entender, porque às vezes vai ter esse tipo de expressão e a gente fala, o mundo todo. Não é que era o mundo todo, é porque até onde pra eles era alcançado como mundo. Deu pra entender? É igual a questão do dilúvio. Tem um grupo de pessoas que acredita que o dilúvio ele foi parcial. Por quê? Porque embora a Bíblia diga que choveu no mundo todo, né? Não fala essa expressão, mas deixa entendido que houve um dilúvio sobre toda a terra, esses estudiosos, eles acreditam que quem escreveu porque aonde ele viu, choveu. Aonde o campo de visão dele alcançou, ele viu que foi inundado. Então, para ele, foi na terra toda. Sobre toda a terra. Ok? Mas que havia outras partes da terra que ele não conseguia ver. Então, se onde ele viu foi inundado, então ele entendeu que foi a terra toda. Só um exemplo. Eu também não acredito dessa forma. Eu acredito que o dilúvio foi realmente total sobre toda a terra. Mas só para vocês entenderem essa questão do campo de visão. Tranquilo? Balanga assim a cabeça, assim. Então, o que aconteceu? Como esse Ágabo profetizou que haveria essa grande fome, ficou a profecia, né? Profetizou e a profecia ficou lá. Depois de algum tempo, não sei quanto tempo, se depois alguém conseguir olhar aí, que aconteceu essa fome nos dias de Cláudio. 10 anos que eu olhei na minha Bíblia de estudo. Falando, essa Lindrani, no final do ano, Lindrani, você vai ganhar uma medalha, viu? Igual dos escoteiros. 10 anos depois, era o imperador, né, Lindrani? Esse Cláudio. Ele era um imperador romano, né? Pensei a Bíblia. Eu já perdi a minha medalha. Tá vendo? Não, mas eu creio que, se eu não me engano, foi. Então, depois de 10 anos, lembra, agora eu vou falar de novo. Lembra que as coisas que aconteciam na igreja primitiva não eram escritas na hora que acontecia. Porque se fosse escrita na hora, nem ia estar aqui essa afirmação de Lucas. Entende? Lucas ia falar só assim, então ele profetizou que ia ter uma fome e ia continuar o texto. Mas como foi escrito numa média de 40 anos, 30, 50, depois da morte de Cristo, já tinha acontecido tudo. Tanto a profecia quanto o que ele entendeu que foi o cumprimento da profecia. Por isso ele já registra. Na minha Bíblia não tem informação a respeito de Cláudio, não. Só sobre a questão da... Só do tempo, né? Tá, mas eu acho que Sim. Cláudio. Então, pessoal... o que eu tava falando? Lembrei. Então, perceba que a gente ter consciência de que esses fatos foram escritos, foram relatados depois de décadas, isso nos faz, assim, entender o texto com uma maturidade maior. Quem escreveu, não escreveu na flor do momento, na flor da emoção, viu ali, não. Foi passado por décadas, foi aprovado pelo tempo, porque as notícias foram passadas de geração em geração, através da tradição oral, boca a boca. Não houve ali, como que fala, a rejeição, né, do texto. Porque quando um texto que eu falo assim, antes de ser escrito, quando havia essa rejeição da parte da tradição oral,
ele não era nem aceito nas igrejas. Por quê? As pessoas falavam, não, essa história aí ó, não tem procedência. Então, nem se registrava. Então, sim. E a partir de que momento e quem teve a ideia de começar a escrever a Bíblia? Como? Não entendi. A partir de que momento e quem teve teve a ideia de começar a escrever a Bíblia? Entendi. Juntar tudo. Entendi. Os pergaminhos, né? Entendi. Tinha os pergaminhos. Não, então, os pergaminhos eram da Torá. Você está perguntando do Novo Testamento, né? Boa pergunta. Quando que então que as pessoas pensaram, vamos escrever? Quando os discípulos começaram a envelhecer e Jesus não voltou. Os discípulos começaram a envelhecer, começaram a morrer, começaram a ficar doentes, e eles perceberam que eles iriam morrer, e já tinham se passado 40, 50 anos, Jesus não tinha voltado. Então, o que eles pensaram? Olha, se já passou 40 anos, estou usando uma média, tá? A média de 30 a 50, a média, estou usando 40. Alguns foram posteriores, mas a maioria nessa fase. O que eles pensaram? Olha, já passou 40 anos, Jesus não voltou. E se demorar mais 40? Será que nós estaremos aqui? Não, nós já estamos velhos. Já estamos. Se Jesus tinha 30, esses homens eram mais ou menos da idade de Jesus. Vamos jogar aí pra cima 40. Que já estava tudo casado, com suas famílias, um exemplo, né? Então vamos supor que quando 40 anos depois, se a gente pega 40 mais 40, eles já estavam lá com seus 70 a 80 anos, ok? Já eram idosos. Então, mais 40, eles estariam vivos? Provavelmente não, porque nessa geração já era os 80, já era idade para um idoso mesmo. Então, o que eles perceberam, Edneuza? Nós estamos envelhecendo, Jesus não voltou, pode ser que ele ainda demore mais. E aí? Nós não estaremos aqui. Quem que vai falar que viu e ouviu? Como que as pessoas vão acreditar? E aí eles percebem a necessidade de se registrar. Por isso que sempre, em muitas cartas, há essa expressão, né? Eu sou testemunha. João fala muito isso, né? João fala, olha, eu vi, eu estava lá. Por quê? Para dar autenticidade no texto. Por quê? Porque eles começaram a escrever partindo dessa premissa de que poderia ser que eles não estivessem ali para continuar pregando e Jesus demorasse mais para voltar. Ok? Deu para entender? Sim. Então, e aí vamos terminar aqui. Então, entenderam esse esquema aqui da profecia? Esse profeta profetiza que haveria uma fome muito grande no mundo todo. A profecia fica ali no ar e 10 anos depois acontece uma fome muito grande e eles entenderam que aquela fome foi a fome profetizada pelo profeta Ágabo. E aí Lucas registra, ó, e essa fome aconteceu nos dias de Cláudio, ok? Continuando, e os discípulos resolveram mandar a cada um, conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Bom, aqui eu não tenho certeza se foi no dia da profecia ou se foi quando eles perceberam o cumprimento da profecia, ok? Se tiver como, dá uma olhadinha aí, Lindrani, se tem alguma coisa sobre isso. Porque aqui fala que os discípulos resolveram mandar ajuda, né? Comida, dinheiro. Por quê? Pode ser que foi só por causa da profecia ou pode ser que já foi nos dias da fome, nos dias de Cláudio. E o que eles com efeito fizeram? Enviando aos anciãos por meio de Barnabé. Ah, não, foi no dia da profecia, porque Barnabé ainda está em cena, né? Mas olha aí. Então eles enviaram essas ajudas aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Anciãos, vocês anotaram já aí naquela última folha os anciãos? Eu não lembro. Acho que não, né? Anciãos, pessoal, embora seja o termo usado pelos nossos primos da Igreja do Véu, era o termo mais apropriado para um líder na igreja. Se nós formos olhar o exemplo da igreja primitiva,
tá bom? Então, o ancião era realmente o líder daquela comunidade, era a pessoa que tinha mais bagagem para liderar aquela igreja que naquele tempo era nas casas, né? Então, o ancião daquela comunidadezinha, daquela igreja, era o líder. Ok, pessoal? Oi. Aqui a única referência que tem que depois que aconteceu, né, a fome, a igreja de Antioquia deu início a um programa de socorro em favor da congregação, mas não fala se foi antes, porque está lá a referência do mesmo versículo, do 28. Tá. Se eu creio que 10 anos é muito para Barnabé estar ali envolvido lá na igreja de Antioquia, diretão. Então, eu penso que essa mobilização foi nos dias da profecia. Eles já se mobilizaram, né? Mas pode ser que essa mobilização foi posterior, quando eles perceberam que a fome tinha iniciado. Então, eles se mobilizam para mandar esses recursos, para ajudar esses irmãos que estavam lá. Ok? E aí? Ok. Quem tem alguma dúvida, algum comentário, algum versículo aí que vocês acham interessante? Só para a gente falar do Cláudio aí, né, Daiane? Esse fato depois que o que vai ficar marcado em Cláudio é que justamente na época dessa fome, que é prevista que ela vai ocorrer mais tarde, na verdade lá a gente vai encontrar em outros textos, nas cartas de Paulo, menção a esse momento, e que há uma espécie de uma dispersão, porque Cláudio vai assinar um decreto que vai determinar a expulsão dos judeus de Roma. Isso bem mais tarde, né? Esse Cláudio ficou famoso por ser imperador e dizem as mais línguas, né? Só para a gente fazer aqui o comentário da figura, que Cláudio foi o único dos imperadores romanos da era de um determinado período que não praticava o homossexualismo. Todos os outros praticavam, né, rituais homossexualistas e, em compensação, a esposa dele, a imperatriz, né, ela se prostituía. Ela frequentava casas de prostituição, e assim, o que vai ficar marcado nele em relação aos cristãos é essa mini diáspora que vai acontecer. Depois a gente vai encontrar esse texto mais tarde nas cartas. Só para a gente anotar aí para agregar. Não, você falando agora que eu me lembrei. Eu já ouvi falar muito desse Cláudio, disse que ele foi terrível. Mas eu não estava realmente associando, não. Gente, deixa eu fazer uma proposta para vocês. É terrível mesmo. Oi? Tinha que ser terrível mesmo, era corno. Era corno? Ai. Mas ali, dentro dos critérios... Está registrado lá, viu, Célia? Assim, está registrado pelos historiadores da época, né? O irmão João acabou de falar da revolta dele, ó. Tá vendo? Então agora eu tô entendendo toda a maldade dele. Célia. Agora... Eles contar nos olhos a raiva dele. Então, agora eu tô entendendo por que ele era tão mal. Coitado, gente. Hoje. Pessoal, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Tem aquele plano de leitura que ele é cronológico. Aí, a proposta nesse plano é assim. Às vezes a gente vai ler um trecho e aí a gente vai para as cartas. Sabe? Porque as cartas elas vão começar a acontecer entremeadas em Atos. Aí, aqui a gente vai ler Atos, depois que a gente começa a ler as cartas. Com esse outro plano, ele vai remetendo a gente para as cartas à medida que Paulo vai andando na história. O que vocês acham? Vamos fazer ou vamos seguir aqui com as datas e deixa quieto? Vai, gente, palpita. Pra mim. Do jeito que tocar no canso. Faz assim, eu vou procurar ele e vou ver aonde que a gente tá. Porque também se já tiver passado muita coisa, aí já não compensa. Se a gente estiver no começo, aí a gente... Amanhã eu mostro pra vocês e aí a gente vê.
porque talvez é interessante. Eu sempre faço assim. Aí a gente vê. Qualquer coisa a gente volta também. Beleza? Daiane, Oi. posso fazer um comentáriozinho na pergunta aí da irmã de Neuza? Pode, claro. Então, sobre a forma como foram, por que foram escritos e os evangelhos, né? Assim, de Neuza, não dá para a gente falar de uma única razão, porque igual a Daiane falou, de fato, né, a necessidade de se registrar, porque os apóstolos já estavam já envelhecendo, e eles eram, lembra? Nesse texto a gente tem ouvido muito falar, eles eram as testemunhas oculares. Eles se dizem, quando eles fizeram lá naquele dia do Pentecoste, que eles escolhem o 12º, eles falam, olha, é preciso que a gente escolha um que tenha sido testemunha conosco da vida e da ressurreição, para que possa testemunhar a ressurreição. Então, é aquela tal daquela a tradição oral que é repassada, eles estavam vivos. Mas aí, igual a Daiane falou, agora, por exemplo, a gente já vai ver na próxima leitura que Tiago, por exemplo, já foi passado a espada. Quem é Tiago? Um dos apóstolos, que é irmão de João, que é os filhos do trovão lá, que relata lá nos evangelhos. Então, mas também tem outras razões. O livro de Atos, por exemplo, ele possivelmente, e essa é uma crença minha, a gente tem que lembrar que Paulo, a gente vai ver mais tarde, Paulo ficou muito tempo preso. Ele fica preso 2 anos em Jerusalém, né, quando ele está... Vai cair. E depois... vai cair, né? E depois desses 2 anos, ele fica preso mais um bocado de tempo lá em Roma, esperando o julgamento em Roma, já no final da vida dele. E nesses instantes, Lucas está com ele. E Lucas que é o escritor do livro de Atos e também do livro da parte de Lucas. Então, provavelmente é nesse período, último período da vida de Paulo, que é escrito o livro do Atos dos Apóstolos. Então, por quê? Porque ele faz uma recapitulação e ele vai contando todos os atos. Olha, para ele ter contando, já aconteceu tudo isso. Uhum. Então, a lógica é que foi exatamente nesse período. Até porque, veja, se você está viajando constantemente nos mares, Sim, justamente é interessante pensar nisso. Já tinha acontecido tudo, todas as viagens de Paulo, toda a igreja, todo o crescimento da igreja, para começar a escrever. Então, nós, quando lemos, às vezes somos levados a pensar que não, está acontecendo. Não, mas para quem escreveu, ele já escreveu tudo. E Lucas, ele começa a escrever depois que já tinha realmente acontecido tudo, né? E ter essa consciência nos ajuda também, de certa forma, a entender, né, a natureza do texto em si, ok? Isso aí, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe.